dia, meu nome é Gabriela, eu sou mestranda da Unesp de Rio Claro e eu estou aqui para contar um pouco do meu projeto para vocês. O meu projeto ele teve por objetivo propor uma forma de planejamento de parques urbanos e corredores ecológicos urbanos que concilie o ponto de vista ambiental com o ponto de vista social. Então, para executar isso, a gente fez esse estudo na cidade de Rio Claro e a gente considerou, em relação à biodiversidade, a questão das aves, focando na avifauna, e do ponto de vista social, quais seriam os trajetos interessantes do ponto de vista turístico da cidade. Então, como a gente fez isso? Então, primeiro, a gente criou mapas do uso de solo, para a gente compreender quais são os usos de solo do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social. Ou seja, o que é cobertura arbórea, o que é cobertura herbácea, mas também aquilo que é residencial, comercial, industrial, entre outros usos, né? A partir desse mapa de uso, a gente estabeleceu resistências. O que seriam essas resistências? São valores que são distribuídos de acordo com o grau de dificuldade ou facilidade que aquele indivíduo, que a gente está estudando em questão, tem para atravessar um certo lugar. Então, por exemplo, para ficar mais fácil de compreender, uma pessoa, né, ela não consegue atravessar um local que seja privado, né, por exemplo, casas. Então, essa pessoa não consegue ultrapassar casas. Então, a gente vai estabelecer um valor de resistência alto, né, para esse uso. Em compensação, se a gente está falando de ruas, é fácil, né? As pessoas caminham pelas ruas, circulam pelas ruas. Então, a gente vai atribuir um valor baixo. Já as aves seria uma outra lógica, né? O que seria uma facilidade no movimento? A cobertura arbórea. Muitas espécies, elas necessitam de cobertura vegetal para elas conseguirem passar, né? Atravessar a paisagem urbana. Então, se a gente tem cidades que são mais arborizadas, isso facilita com que essas aves possam atravessar o ambiente urbano, do que uma cidade que só tem cobertura impermeável. Então, através do mapa de resistências, a gente atribui esses valores e a gente utilizou um programa desenvolvido pelo laboratório do qual eu participo, que é o Laboratório de Ecologia Espacial e Conservação da Unesp de Rio Claro, que chama Landscape Corridors, né? LS Corridors. E esse programa ele vai simular quais são as rotas de menor custo para atravessar essa paisagem. Então, no caso das pessoas, vai simular quais seriam os melhores caminhos para essas pessoas atravessarem um parque ao outro. Como a gente considerou aqui o âmbito do ponto de vista turístico, né, de lazer, né, turístico de lazer, então a gente considerou os principais pontos turísticos da cidade, né? Então, no caso, as praças, o centro cultural, isso para as pessoas. Já para as aves, a gente considerou o ponto de ocorrência. Então, a gente utilizou os dados já existentes de algumas espécies e fez as simulações para 7 espécies de grupos diferentes, né? De famílias diferentes e de grupos funcionais diferentes, né? Ou seja, que tem alimentação e comportamento diverso. Para que assim, a partir dessas 7 espécies, a gente pudesse prever como seria o comportamento de demais espécies. Então, a gente utilizou esses grupos, né, de indivíduos para conseguir entender como que seria a movimentação deles na paisagem de Rio Claro. E a partir da simulação, a gente obteve um resultado diferente para as pessoas e para cada espécie de aves. E a partir desse resultado, a gente identificou no mapa quais era a área de congruência, ou seja, qual era a área em comum entre todos. E a partir dessa área em comum, né, das áreas em comum, porque foram mais do que uma, a gente identificou quais eram terrenos públicos. E quais desses terrenos públicos eram vazios urbanos, né? E dentre o que a gente encontrou, a gente percebeu que atualmente, né, em Rio Claro, existe uma grande estação ferroviária, que ela ocupa uma boa parte do centro, e atualmente ela se encontra, boa parte dela está abandonada, né? E tem uma parte dessa área, né, é uma parte que não tem trilhos e também não tem os equipamentos ferroviários. É uma área que atualmente ela é toda cercada
e ela não tem nenhum tipo de uso lá, né? E a gente viu por meio dessas simulações e por meio de várias análises que lá seria um ponto estratégico para se criar um parque, porque seria uma rota que em comum às pessoas e também seria uma rota que, do ponto de vista da biodiversidade, ajudaria a criar corredores ecológicos urbanos para que essas espécies possam circular na cidade, possam circular e assim, né, ter troca de genética né, das espécies. Então, a partir disso, né, a gente propôs um projeto de parque multifuncional. E esse parque multifuncional teria como objetivo, né, 2 objetivos. Um, que é trazer a questão ecológica para dentro da cidade, então ajudar a melhorar a qualidade, porque Rio Claro é uma cidade que tem pouca arborização urbana, embora tenha um parque que é muito grande, né, que é a Floresta Estadual, né, Navarro de Andrade, que está ali do lado. Dentro da cidade, a arborização urbana é muito escassa. E não há um parque urbano que as pessoas possam circular com fácil acesso. Então seria uma forma de atribuir, dar uma qualidade de vida nessa questão ambiental às pessoas e, por outro lado, também ser uma rota estratégica para que as espécies possam circular nessa área. E, por um outro lado, tem a questão do patrimônio. O patrimônio ferroviário na cidade de Rio Claro, ele está degradado. E essa área, ela fica próximo a duas estruturas, 2 edifícios da época ferroviária. Então, o projeto, ele também propõe a restauração, né, a requalificação desses espaços para se tornarem museus que contem um pouco da história da ferrovia. E ao lado disso, ter um parque. Então a ideia do parque era para requalificar essa área. E a conclusão disso, né, é muito mais do que o projeto em si, é a ideia por trás, né? Porque muitas vezes a gente pensa em criar parques, mas a gente não pensa em qual seria a melhor área. A gente escolhe a área e depois a gente vê se ficou bom. E a ideia do projeto é principalmente propor uma lógica para se decidir a área. E quais seriam essa lógica, né? A conclusão disso é, primeiro, analisar a movimentação dos seres em questão. Nós fizemos com aves, mas isso poderia ser feito com diversos outros indivíduos, grupos de animais e outras espécies. E com as pessoas, então ver quais são as rotas que essas pessoas utilizam para circular na cidade e quais são as rotas que as aves utilizam para circular. E a partir dessa análise, então fazer uma análise prévia da paisagem, do que existe, depois fazer uma análise prévia de qual é a movimentação da fauna local e das pessoas, e depois fazer uma análise da congruência, do que é em comum a todos esses grupos. E a partir da análise do que é em comum a todos esses grupos, a gente escolheu uma área que fosse também pública e que também tivesse um interesse do ponto de vista do patrimônio. Então, a ideia do projeto é principalmente auxiliar ou dar uma proposta para que as gestões públicas, tanto a nível municipal quanto a federal, possam ter como exemplo essa lógica, uma construção que pense também nessas várias etapas, que considere também aquele contexto que está ali.
coisa que é muito importante considerar é a importância das aves para a regulação dos ecossistemas. E esses incluem o ecossistema urbano. Porque as aves, elas são predadores de muitos insetos que são proliferadores de doenças. Então, na verdade, as aves elas ajudam a regular, né, todo o ecossistema, inclusive o urbano. Além disso, são dispersoras de sementes e muitas são polinizadoras, né, como é o caso dos beija-flores. Então, a gente preservar as aves, né, também nas cidades, assim como outros animais, né, mas é fundamental, importância até para nós, né, como seres humanos. Então, também é muito interessante pensar nessa ideia, né, de conciliar tanto do ponto de vista social, de algo que seja bom para os seres humanos e que possam ser de uso dos seres humanos, mas que também ajude na conservação da biodiversidade, né? Então, esse projeto ele teve por objetivo juntar essas duas frentes, né, que costumam ser separadas, mas que na verdade são muito bem interligadas, porque uma coisa depende da outra, né? Uma boa qualidade de vida social, né, está vinculada também a uma boa qualidade de vida ambiental. Essas duas coisas, elas podem caminhar juntas, né? E elas são muito importantes que estejam integradas, né? Então é isso.